Eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. O coronavírus parou a dublagem e não foi só aqui no Brasil. É importante que você saiba que hoje a dublagem ela faz parte realmente da cultura de praticamente todos os países. Então, por exemplo, a dublagem está parada na Itália, na Espanha, no México, na Argentina estão parando, nas Filipinas também tem dublagem e lá pararam a dublagem e finalmente essa paralisação chegou aqui no Brasil. E é bom esclarecer, deixar claro aqui que hoje, dia 19? Hoje é dia 19. Eu tô sempre perdido, gente. Hoje, dia 19 de março de 2020, não há nenhum caso de alguém infectado na dublagem, seja da área técnica, administrativa, produção ou de atores. Graças a Deus, ninguém foi infectado. Realmente, eu acho que todo mundo teve um grande cuidado, teve um grande respeito ao colega e graças a Deus está todo mundo bem, não aconteceu nada, mas até por isso é importante a gente parar nesse momento para evitar que algo ruim aconteça, porque como vocês sabem a gente vive num ambiente muito fechado. Mas você pensa, mas os dubladores, eles trabalham sozinhos, né? Você trabalha, você, o diretor e o técnico, hoje em dia dubla-se separado, você mesmo já falou isso no canal, Wendel. Então por que precisa parar a dublagem? Por vários motivos. Primeiro, a questão de locomoção. Nós temos no Brasil aí, vou chutar aqui, de 800 a 1000 dubladores mais ou menos, e esses dubladores, eles são todos freelancers, então eles trabalham em vários estúdios. Pegando São Paulo aqui, por exemplo, deve haver em torno de 20, 30 estúdios de dublagem e localização, e os dubladores passam o dia indo de um estúdio para o outro. A agenda de um dublador, por exemplo, de primeira linha, começa às 8 da manhã e vai até às 22 da noite. Então, das 8 às 10 ele está no estúdio A, das 10h30 às 13 está no estúdio B, das 14 às 17 no estúdio C, das 17 às 17h30 no estúdio D, aí ele corre para o outro lado da cidade para dublar ali depois das 19 às 22. Então passa o dia indo para lá e para cá, entrando em vários estúdios. Cada vez mais as pessoas estão ficando em casa, né, em função desse momento em que nós vivemos, pelas indicações aí da OMS, do próprio governo. A gente vai se antenando e vendo o que é preciso fazer, porque não é hora de pensar em si, mas na coletividade, no bem-estar de todos, e não só você não pegar a doença, mas você não ser um vetor que transmita a doença. O mercado teve que repensar um pouco essa questão de higiene dos estúdios, e nós tomamos uma série de medidas aqui que podem ser implementadas para sempre, que ajudam na contenção desse contágio, seja lá do que for, não necessariamente só do coronavírus. Como é que funciona o trabalho do dublador? Ele vai chegar no estúdio, vai entrar, abrir a porta, mão na maçaneta, abre a porta do estúdio, tá lá o técnico e o diretor, eles podem não se cumprimentar mais, né? Vamos evitar o contato físico. Opa, tudo bem? Tá, não sei o que. Ele abre a porta da cabine do estúdio. Aí ele vai pôr o fone de ouvido. Muitas vezes o dublador usa o fone do estúdio, que outros atores usaram. Tem dublador que tem o seu próprio fone, mas mesmo assim, pluga ali e tal, não sei o que. O texto é em papel. O dublador usa um texto em papel que é um só, que é impresso para todos os 40 dubladores que vão dublar aquele filme. É mais ou menos isso, de 30 a 50 atores que participam da dublagem de um filme. Então esse texto vai ser manuseado por todos os dubladores. Então, se alguém contaminado ali ao falar, ao rir, ao dublar, liberou os né, salivazinha, cuspizinhos, os perdigoto, vai estar no texto que alguém depois vai manusear. Aí é a hora que você põe a mão na boca, no nariz, no olho, é assim que começa. Tem também um microfone. O microfone, quando você fala, você vai, mais uma vez ali, ao falar, vai cuspindo mesmo, e isso pode acabar, o estúdio pode ficar infectado. A gente fez muito a nossa parte aqui, os estúdios eles são limpos diariamente, mas tem muita coisa que poderia ter sido melhorada e acabou ocorrendo nesse momento, como por exemplo, todos os estúdios têm na técnica e dentro do estúdio um alquinho gel para o ator se sentir mais seguro, mais à vontade, uma proteção para o microfone, uma higienização com
um sprayzinho, né, borrifar ali nos pop filters dos microfones. Um outro ponto que talvez vocês não saibam é que eu falei aqui, cada um dubla separadamente a sua parte. Porém, existem momentos do filme em que nós juntamos 3, 4, 5 dubladores dentro do estúdio ali ao mesmo tempo. É o que chamamos de vozerio. O vozerio é o burburinho do restaurante, a briga de rua, os soldados, vida longa ao rei, aquela quando tem um monte de gente falando junto, né, um acidente na rua e aí as pessoas chegam lá, os curiosos, os bombeiros e tal, você ouve aquelas monte de gente falando. Isso é feito com pessoas juntas dentro do estúdio, é o famoso vozerio. E você imagina que o microfone está aqui e aí tem 5 pessoas coladinhas, uma do lado da outra, e falando, rindo, gritando e tal. O risco de contaminação aí fica muito grande. As pessoas muito próximas, porque a questão da aglomeração é isso, né? Pessoas próximas demais, e isso é onde pode acontecer justamente o contágio que a gente precisa evitar. Então o vozerio é um fator que traz extremo risco ao dublador, e ele pode ser um vetor para a família dele, para os outros profissionais e tal. O fato é que o mercado mundial parou, assim como o mundo de certa forma está parando, e aí eu não sei exatamente como é que isso vai impactar, ninguém sabe na verdade como isso vai impactar o resultado final dos trabalhos, as entregas, as datas, porque a gente não sabe quando vai voltar, e mesmo assim tem que haver um agendamento dos atores, né? Cada ator tem a sua agenda, cada estúdio tem as suas datas e necessidades, e isso precisam se cruzar. Só que num momento como esse, quando o trabalho voltar, vai estar todo mundo desesperado porque os prazos já estarão super estourados. Os clientes, de certa forma, né, os nossos clientes, eles têm sido super parceiros, eles entendem o que está acontecendo, até porque é um fato inusitado e é mundial. Mas os atores também estão apreensivos, porque como todos são freelancers, é bastante tempo sem trabalhar e não se sabe, não existe uma previsão de volta a trabalhar a partir de tal dia. Então isso certamente vai afetar na vida financeira dos atores. E a dublagem também não é só feita de diretores e dubladores. Existe todo um mercado onde passam por tradutores, produtores, agendadores, programadores, galera de TI, técnicos de tráfego, de subir material, o pessoal da limpeza, pessoal do setor financeiro, existe os produtores, os gerentes de produção, né, de cada produção, de cada projeto, e então são muitos profissionais que vão ficar parados em suas casas. E o pior, né? Nesse momento de quarentena, a gente acaba gostaria de assistir filmes e tal, tem muita coisa para ver, é óbvio, mas muitas estreias que poderiam ocorrer vão ficar paralisadas porque não tem dublador, não tem estúdio realizando esse trabalho. Assim também para games, vale para games, né? Muitos games, a gente faz localização de games aqui na Unidub, estamos fazendo de alguns games e eles vão ficar parados por tempo indeterminado porque não tem ator, não tem mão de obra, assim como não tem técnico. E pensando, como eu falei aqui no começo desse vídeo, no bem-estar da coletividade, é importante que as pessoas não fiquem circulando por aí para a gente poder conter da melhor forma possível. Esse é um assunto muito sério, né? A gente está falando aqui sobre dublagem, mas eu acho que transcende a questão de dublagem. É o momento da gente talvez desenvolver a empatia. A dublagem está parando nesse momento. Os dubladores estão parando e os estúdios estão fechando as portas. Não sabemos quando vamos voltar, mas quando voltarmos, a gente vai continuar com a programação que a gente tinha quando parou. Tem trabalho que está parado, que está emperrado, que foi se acumulando. Nós vamos dublar isso daí, mas provavelmente vai haver uma queda, vai haver uma barriga de trabalho. Por quê? Porque as coisas lá fora, que é de onde vêm os produtos que dublamos, de todas as partes do mundo, cada vez mais, também estão paradas. As produções, as gravações, assim como a novela aqui parou de gravar, isso também está acontecendo com as séries, com os filmes e com os documentários. Tudo que é dublado vai demorar para chegar, porque as produções também vão parar. Realmente está bem incerto de como é que vai ser
o the day after da dublagem, né? Como é que vai ser o dia seguinte, como é que vai ser a volta e como é que o trabalho vai acontecer até o final do ano, por exemplo, porque as estreias todas de filmes para cinema, por exemplo, estão em suspenso, estão canceladas. Tudo que havia sido projetado de filmes que nós iríamos dublar, por exemplo, para o cinema, estão todos parados e ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém aqui no Brasil, assim como ninguém nos Estados Unidos, na Inglaterra, no México, na Argentina, em outros países da Europa com os quais a gente trabalha, está todo mundo sob tensão e preocupado com a data das entregas e de como isso vai afetar, porque também vai afetar financeiramente o mercado. Os atores estarão parados e os estúdios, ou seja, não vai haver dinheiro rodando, assim como os produtores não vão poder vender seus produtos, porque eles não vão ter produtos dublados. Vai ser realmente agora um ano de grande dúvida para os dubladores, para os estúdios, mas a gente espera que isso não afete vocês que curtem assistir uma programação dublada, que de repente possam até assistir filmes mais antigos, porque a dublagem já faz parte do nosso dia a dia, já faz parte da cultura brasileira e tem sido aceita cada vez mais através dos animes, tokusatsus e grandes filmes, porque a dublagem melhorou muito ao longo desses anos, na última década. Esperamos que a gente possa voltar o quanto antes a dublar, porque é isso que nós amamos fazer, é isso que move nossas famílias, nossos amigos, que mexe com a nostalgia e marca momentos da vida de todos nós. E nós, especialmente aqui da Unidub, cada um da equipe trabalha com tanta paixão, com tanta alegria, com tanta energia, que vai ser realmente um momento triste pra gente, mas que é preciso acontecer, não só pelo bem e pela saúde dos profissionais envolvidos no mercado, mas também por nossa participação como uma categoria que faz parte de um todo, de uma coletividade, e é importante que cada um saiba a sua responsabilidade de ficar em casa, de fazer a quarentena para preservar o próximo. E quero deixar aqui um recado, uma coisa que tem me incomodado, que é as pessoas comprando um monte de coisa, de medo, de histeria, e não pensando no próximo. Você tem dinheiro para comprar 10 garrafas d'água, compre 4, compre 5, porque aquelas pessoas que não têm dinheiro para comprar 10 garrafas d'água, só podem comprar uma. Se você comprar todas, ela não tem nenhuma. Então a gente pensa tanto em igualdade social, em respeito ao próximo, critica o governo disso, o governo daquilo, não importa qual governo seja, de que época seja. Chegou a hora de você mostrar também a sua empatia, a sua percepção do coletivo, pensar no bem do próximo, e eu espero que isso seja o mais passageiro possível, para que a gente volte a ser uma sociedade tranquila, saudável, feliz, e que a dublagem volte, que eu possa fazer o meu Kamehameha, dar a minha risadinha de Bob Esponja, e que você possa ouvir o máximo possível as vozes que fazem parte da sua vida, da sua infância, que te trazem alegria e nostalgia, e também que levam momentos de emoção para a sua casa, para o cinema, onde quer que seja. Eu vou estar sempre aqui, toda semana tem vídeo, não vou parar de fazer vídeo, porque vídeo eu posso fazer da minha casa, é ou não é? E espero que você esteja aqui, acompanhando os vídeos. Deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário, o que esse vírus, o que esse coronavírus pode causar a mais na dublagem, ou sua dúvida. Se você tiver uma dúvida, a gente pode fazer uma live para falar sobre o coronavírus na dublagem, como ele impacta, como ele de certa forma atrapalha, impede o trabalho, ou o que você acha a respeito, beleza? Deixa aí o seu comentário, vamos falar mais sobre esse assunto, porque eu acho muito importante socialmente e muito curioso, porque as pessoas acham que a dublagem é só um cara ali dentro do estúdio, e ela envolve muito mais do que isso, muitas vidas, muitos profissionais, e como eu disse, rodando pela cidade o dia todo, o tempo inteiro, beleza? Valeu, galera, se cuida, fique em casa, porque tem muita gente, muitos médicos, enfermeiros e tal, trabalhando nas ruas para que você possa ficar bem. Então, fique o máximo possível em casa para que eles também possam ficar bem. Valeu!